Eu creio que você vai ser grandemente abençoado com a palavra de Deus que vamos compartilhar nesse instante. Mas pegando essa deixa, gente, de uma atmosfera de louvor, de adoração, podemos pensar aquilo que Deus disse no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um outro salmo também, nós ouvimos aqui falar sobre a voz de Deus, e o Salmo 29 diz algo curioso. No verso 2, adorai o Senhor na beleza da santidade. E depois vai dizendo, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra o cedro, a voz do Senhor despede chamas de fogo. E ele vai dizendo 8 vezes sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E conclui dizendo no verso 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Sabe, Jesus, ele disse que veio trazer a paz, não como o mundo dá. E eu queria mesmo que você se aquietasse e pudesse nesse instante, se você está com sua Bíblia, com um caderno de notas, ou até mesmo um material didático do Rema, vamos entrar um pouco, pegar um nuggets, uma fatia desse assunto tão precioso, que é como ser guiado, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. E eu queria começar com você no texto áureo, o texto que é bem precioso para nós, no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós temos esse texto e ele nos ajuda para o entendimento dessa matéria. Entendemos que Deus é um Deus que se comunica, um Deus que fala. Vimos aí no Salmo 29 que a voz do Senhor é poderosa, e é poderosa mesmo, gente. A voz do Senhor foi a voz que criou os universos. O mundo foi feito pela palavra de Deus. Vemos lá no livro de Gênesis que a voz do Senhor também se manifestava para Adão. Era o plano original de Deus. A sua criação, o homem, a coroa da criação, ouvindo o Criador. E Jesus traduziu de uma forma ainda mais poderosa: nem só de pão vive o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Então, um alimento para o Espírito. Então vamos ver esse texto de Romanos capítulo 8, que é o texto que nos dá a base para essa verdade bíblica ser experimentada por todo filho de Deus. É lógico que não é automático. Nascemos de novo e vamos aprendendo como desenvolver uma vida sendo guiados pelo Espírito de Deus. Diz assim, a partir do verso 12 de Romanos capítulo 8. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, Paulo, numa forma muito sábia, ele fala como era o tempo da lei com Moisés e como é o tempo agora da graça com Jesus. A lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus. E nessa dispensação da graça a qual estamos agora, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, aos que creram e aos que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu creio que isso você já experimentou, se não, experimenta hoje. Isso é o plano de Deus para as nossas vidas. Mas quando Paulo vai conduzindo essa verdade aqui, ele diz no verso 10 que agora já não devemos mais viver segundo a carne, mas viver
pelo Espírito, ou devemos mortificar os feitos do corpo e vivermos essa vida no Espírito. O nosso espírito foi recriado, o nosso espírito que antes não tinha sensibilidade, agora tem, que coisa maravilhosa. O nosso espírito que tinha trevas, agora tem luz. O nosso espírito que estava morto, agora tem a vida de Deus. E aí, Paulo diz que podemos mortificar os feitos do corpo. Então, além de nascermos do Espírito, fomos chamados a andar no Espírito, a viver no Espírito, a sermos movidos pelo Espírito. Isso faz parte do desenvolvimento da vida cristã. Mas chegando no verso 14 e no verso 16, ele diz duas verdades que são essa base poderosa para o entendimento de que nós podemos viver, podemos ter experiências com Deus, que Paulo diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É verdade, irmão, nós podemos agora, com o nosso espírito humano recriado, que nasceu de novo, nós podemos ter uma sensibilidade ao Espírito Santo. A Bíblia fala no livro dos profetas, Jeremias, Ezequiel, que anunciaram profeticamente sobre os dias da nova aliança e falaram de algo que aconteceria para aqueles que recebessem o Messias, recebessem o poder de serem feitos filhos de Deus, de que eles teriam algo que causaria uma grande mudança na vida deles. O coração de pedra seria retirado e um coração de carne. Essa é uma linguagem a qual Deus está dizendo que a insensibilidade sairia e nós passaríamos a ter sensibilidade. E onde repousaria essa sensibilidade? No corpo? Na alma? Na psique? Não. Essa sensibilidade haveria de ser no espírito humano. O espírito do homem, a parte do homem que nasceu de novo. E Paulo diz no verso 14: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Já o verso 16, ele diz: o próprio Espírito, falando da pessoa do Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ele dá um testemunho, dá um saber, um conhecimento. Então, se eu vou precisar desenvolver essa vida sendo guiado, eu preciso discernir o meu próprio espírito e eu preciso ter uma percepção e um conhecimento para com a pessoa do Espírito Santo. Certa vez, lendo 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 13 também é o fechamento daquela segunda carta poderosa do apóstolo Paulo. Ele encerra aquela carta dando uma bênção apostólica que é muito conhecida de todos nós, que ele declara assim: o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós. Parece até uma coisa religiosa, mas eu quero te dizer que não é uma coisa religiosa, um ritual, não é um fim do culto, não. Paulo estava declarando uma experiência para a vida daqueles crentes. E eu queria dizer que não só era para os ministros, ou pessoas que às vezes a gente diz: aquela pessoa é ungida. Até porque todos os filhos agora são ungidos no coração. Por isso que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E Paulo, naquela declaração que ele faz, ele disse a consolação, que também pode ser traduzido como comunhão, como companheirismo, como camaradagem, até cai e funciona. O Espírito de Deus vai ter uma intimidade com o nosso espírito. Então, para termos uma vida guiada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, nós precisamos aguçar o nosso homem interior. Eu lembro quando eu fiz o centro de treinamento e eu pude ministrar no término daqueles 2 anos, o assunto que eu falei foi sobre o espírito humano. Por quê? Foi um assunto que trouxe um grande entendimento para o conhecimento e poder compreender a palavra de Deus. E compreender também como eu funciono.
É curioso, também temos esse outro livreto aqui, O Homem em Três Dimensões, e nós vamos tomar esse texto que Paulo fala. É curioso quando nós olhamos para Gênesis, lá no capítulo 1, verso 26, a Bíblia faz uma grande declaração do momento em que Deus está criando o homem, e disse Deus, primeira pessoa do singular. Depois diz, façamos o homem, e aí já nos mostra a divindade revelada em três pessoas. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz em João 4, Jesus falando do Pai, Deus é Espírito. A Bíblia fala em Hebreus 4:14, que Jesus, ele ofereceu, o seu sangue pelo Espírito eterno. E a Bíblia também fala que Jesus, ele é eterno, a palavra eterna de Deus que estava com Deus quando tudo foi criado. Então, quando Gênesis 1:26 diz, façamos o homem, podemos entender a divindade, o Pai é Espírito, a palavra é Espírito e o Espírito Santo. Disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, olhando para Gênesis 1:26, o homem, quando foi declarado que estava sendo criado, feito e tirado do próprio Deus, ele é um ser espiritual. Já em Gênesis capítulo 2, quando Deus lhe preparou o corpo e sopra nas narinas, o homem passou a ser alma vivente. E eu vou pedir ajuda aqui do pessoal da mídia, nós vamos ver uma imagem para que possamos pensar o homem nessas três dimensões. O que nós vemos aí, a declaração de Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. É bem claro que vemos aí que é um texto escatológico, mas também é um texto que fala de santificação e fala de Deus afetando espírito, alma e corpo. Olhando para a figura, vemos ali, eu gosto do que João 7:37-38 diz, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Algumas versões na língua portuguesa e no grego que diz do teu estômago, das tuas entranhas. Algumas versões diz do teu íntimo fluirão rios de águas vivas. A alma, sempre associamos à cabeça, os pensamentos, a psique, a questão mesmo do cérebro do homem, mas a alma também é imaterial, e o corpo que é material. Olhando para essa figura, vamos ver que a Bíblia é muito clara, não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo ali. O homem é um ser com três partes, espírito, alma e corpo. No nosso material didático, nós temos uma exposição muito interessante, dizendo um ser tríplice. Com o espírito, nós temos contato com o mundo espiritual. Com a alma, temos contato com o mundo intelectual e emocional. Com o corpo, temos contato com o mundo físico. Então, o desenvolvimento da vida cristã, ele é baseado nessa capacidade de desenvolvermos o nosso espírito, de nos amadurecermos, nos alimentarmos da palavra, treinarmos o nosso espírito para quê? Para percebermos o Espírito Santo, para percebermos testemunhos do Espírito Santo dentro do nosso homem interior. A Bíblia tem muitas linguagens para o coração do homem, coração, íntimo, homem oculto do coração, o homem interior, são linguagens que estão na Bíblia para falar da parte do homem que tem contato com Deus. Embora a vida cristã precisamos usar grandemente a nossa mente, o nosso intelecto, ela é vivida e desenvolvida pelo poder do homem interior, do espírito humano. Eu gosto dessa linguagem espírito humano recriado, porque ela me ajuda a entender essa parte em mim que funciona para perceber as coisas espirituais. E quando pensamos sobre esse desenvolvimento da parte espiritual, eu gosto de olhar para a Escritura, e eu queria que você abrisse lá comigo, em 2 Coríntios, capítulo 4,
Paulo faz uma declaração muito preciosa em 2 Coríntios capítulo 4. Veja comigo, eu vou pegar primeiro o verso 5 e 6 e depois vamos para um verso mais à frente desse mesmo capítulo. O verso 5 e 6 diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Olha a coisa tremenda, Deus resplandeceu no teu coração. Por isso que agora existe luz, vida, o teu espírito está ativo. E aí ele conclui dizendo: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu declaro esse tempo mesmo de grande iluminação, de clareza, de percepções, desse conhecimento espiritual. Eu gosto daquela declaração que Jó fez e ela cai bem para nós. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Não é curioso que a Bíblia também fala que, além desses olhos naturais aqui que eu estou tocando, né, perto deles, os ouvidos, nós também temos sentidos espirituais no nosso homem interior. É uma das orações do apóstolo Paulo em Efésios, lá no capítulo 1, verso 16, 17 e 18. Ele ora para que os crentes, já eram crentes, já tinham uma medida de luz, mas ele ora que eles fossem mais iluminados no coração, para que conhecessem três coisas: o chamamento, o poder da ressurreição, e eles pudessem também compreender qual era a herança em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos desejar esse desenvolvimento do espírito humano, onde nós vamos, como diz o verso 6 de 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos receber iluminação do conhecimento da glória de Deus. E sabe, esse conhecimento ele também vai redundar em termos percepções de Deus, em decisões da vida, nos passos que nós vamos dar. A Bíblia mostra Jesus como um modelo, não um modelo inalcançável, mas um modelo onde vamos alcançando a maturidade, a estatura de Cristo, nós vamos tocar nas experiências que ele teve. E uma delas, registrado lá em Mateus, em Lucas 4, é que Jesus foi guiado pelo Espírito para ir ao deserto. Sabe, eu declaro que você vai estar no lugar certo, na hora certa, porque você está desenvolvendo essa sensibilidade. E isso vai fazer com que você experimente ser guiado, movido, impelido pelo Espírito. A palavra Espírito, na língua grega, ela é pneuma. De onde vem no português a nossa palavra que chamamos pneu. Só que no nosso contexto da vida natural, a gente chama pneu a borracha, né? Que todo carro tem 4 rodas, as motos 2, né? Os triciclos 3 e assim por diante. Mas pensa comigo, nós chamamos no nosso contexto pneu aquela peça de borracha. Mas verdadeiramente o pneu é o ar que está dentro daquela borracha. A palavra espírito é pneuma. Então, a Bíblia fala pneuma santo, Espírito Santo, e pneuma do homem. Então, é como um vento, é como um sopro, é como um hálito. O Espírito de Deus, ele vai se envolver com o meu espírito no meu íntimo, e eu vou perceber, ou ser iluminado, ou ter percepções, ou receber um saber que é além do racional, é além de qualquer informação que entre pelos 5 sentidos. Eu vou ter um saber que entra pelo espírito humano. Deixa eu te dizer, o teu espírito é uma porta para a entrada de um saber que vem do alto, que vem do Pai. Por isso Jesus afirmava com tanta veemência: o que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer, o que eu falo é o que eu ouço meu Pai fazer. E a gente diz: uau, é Jesus. Mas sabe, Paulo está dizendo aqui que nós vamos receber também iluminação
do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o próprio Pai que quer isso para você. No texto inicial que nós lemos, nós vimos Paulo ressaltando que nós não estamos mais com medo de Deus, pelo contrário, reconciliados. E recebemos um grito. Em Gálatas, no capítulo 4, Paulo diz que dentro de nós, o Espírito do Filho foi estabelecido, de maneira que nós dizemos, Abba, Pai. Eu chego na minha casa, a minha filha tem total liberdade de se agarrar na minha perna. Tem hora que ela diz, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes entra e pula na minha cama com toda intimidade. Sabe por quê? Porque é filho. Já pensou que agora você tem liberdade para estar com o seu pai num lugar de comunhão? Mas que tal pensar que Deus está dizendo, eu quero resplandecer luz dentro de você, eu quero te guiar na face de Cristo, pelo meu Espírito que eu coloquei dentro de você, eu te dei sensibilidade, e agora você vai crescer nessa comunhão com o Espírito Santo, e você vai experimentar ser guiado, conduzido por Ele, não mais andando no natural, mas andando no sobrenatural. Eu sei, eu lembro quando eu vi essas primeiras verdades, parecia uma loucura, ou parecia ser algo inalcançável, mas sabe, eu quero te dizer algo, é verdade pelas Escrituras e é alcançável por um treinamento. Paulo continuando, eu gostaria de ler todo o texto, você pode ler em casa, 2 Coríntios capítulo 4, mas eu vou direto ao assunto. Veja o que ele diz no verso 16. Por isso não desanimamos. Deixa eu te dizer, eu não sei qual pressão externa, nos pensamentos. Eu declaro, você não vai desanimar. Pelo contrário, você vai se animar. Essa palavra vai te erguer de uma condição que você estava prostrado nas circunstâncias. Eu declaro que você vai se prostrar na adoração e vai ser vivificado por Deus, despertado por Deus, animado por Deus, por sua palavra. Eu estou te transmitindo a palavra de Deus nessa hora. Ela te ergue por dentro, ela te anima, ela é viva, ela é poderosa. Eu tenho confiança tal qual quando Jesus diz, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Olha o que diz aqui o verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe, se a gente fosse aqui, debulhar e pegar partes desse texto, nós teríamos um bom tempo, porque aqui tem material, para nos entendermos à luz da palavra de Deus. Lógico que teríamos que conectar com outros versículos. Mas eu quero que você pense comigo, e você é inteligente. Nós acabamos de ver uma figura, o homem, um ser com 3 partes, espírito, alma e corpo. E aqui Paulo está dizendo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Já parou para pensar sobre isso? Nós estamos vivendo aqui na terra, nascemos, há pouco tempo éramos criança, temos aí alguns anos pela frente, e temos uma consciência que estamos crescendo. Se Jesus não voltar, vamos envelhecer com saúde, cheio de graça e vigor, mas se Ele não voltar, nós vamos experimentar isso que está dizendo aqui, o homem exterior se corrompendo. E aí ele dá um contraponto, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. O que ele está falando? De uma vida que está em comunhão com Deus.
A nossa comunhão com Deus faz com que o homem interior cresça e nunca pare de crescer, se renove, se desenvolva, tenha percepções. No outro texto da Escritura, eu não vou abrir lá, mas eu vou citar, e no seu material didático você tem, o apóstolo Paulo traz um ensinamento nessas cartas aos Coríntios, de que existem 3 tipos de homem. O homem natural, que ainda não nasceu de novo, ainda está em trevas no seu íntimo. O homem que nasceu de novo, mas ainda não se desenvolveu no seu espírito, Paulo chama de o homem carnal. E o homem espiritual, que se desenvolveu no seu homem interior. Ou como ele disse aqui, nosso homem interior se renova de dia em dia, que está crescendo, que está ouvindo Deus, que está percebendo as coisas do mundo espiritual, que está conectado com a palavra de Deus, aquilo que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ouvindo a voz de Deus, discernindo os caminhos de Deus, sabe? Eu declaro que você está entrando nessa vida de maturidade. Não é mais um homem natural, insensível a Deus, graças a Deus isso já passou. Nasceu de novo, mas está saindo dessa condição da infância cristã e entrando para uma condição da maturidade. Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, é porque nós vamos ter o nosso homem interior como essa antena, esse radar que pega as comunicações divinas. Sabe que Deus sempre vai estar falando pela sua palavra, sim, e devemos ter uma vida de diligência, de meditação, de estudo, até porque precisamos conferir nas Escrituras. Eu declaro que você vai ser um crente bereano, né, que ouve, examina e confere. Mas também precisamos entender que Deus vai se comunicar de coração para coração, de espírito para espírito. Tem muita gente esperando que Deus fale e sinta um arrepio, né? Ou tenha uma sensação física. Não, Deus vai comunicar-se com o seu espírito pelo Espírito Santo. Por isso que o verso 16, ele declara tão enfaticamente, Paulo, que o Espírito testifica com o nosso espírito. O que é testificar? É dar um testemunho, é concordar. Aí você pergunta, eu vou ter essa capacidade de distinguir o que é dos meus pensamentos e o que é do meu homem interior? Com certeza. Isso é o desenvolvimento da vida cristã, ao qual Paulo fala que é o homem espiritual. Ele diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele discerne a voz de Deus. Ele sabe quando é uma palavra que às vezes é até espiritual, mas não é de Deus, é o diabo, a voz do enganador. Lembra quando Jesus disse, Pedro, né, se deixou levar pela insinuação do diabo, e foi usado pelo diabo mesmo. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Eu declaro que você vai discernir quando é sua alma, você vai discernir quando é Deus, e você vai discernir quando é o diabo, vai dizer para trás de mim. Um outro texto que fala que essa habilidade pode ser trazida à nossa vida é Hebreus 4:12. O escritor de Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e divide alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Sabe que você pode entrar num nível de tanta comunhão com a palavra, com o Deus da palavra, que você vai discernir o que são os seus pensamentos e o que é do coração? Quer dizer que eu posso ouvir o meu espírito com clareza e nitidez? Pode, e eu ainda jogo uma palavra, vai. Você vai crescer na palavra, você vai desenvolver-se no seu homem interior, junto com a palavra, com o Espírito de Deus. Você vai ter as experiências que a Bíblia diz que são pertencentes a cada um de nós. Eu declaro que você vai ser guiado, vai começar a ter pequenas sensações,
percepções no seu espírito, vai receber testemunho interior, vai em alguns momentos até mesmo ouvir a voz de Deus. Não é que a gente vai ficar buscando, mas uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida de comunhão, uma vida obedecendo ao seu espírito, obedecendo às práticas da palavra, não vão fazer com que você perca essa sensibilidade. Pelo contrário, ela vai ser aguçada e aumentada. E sabe de uma coisa? Você vai experimentar essas coisas. Algo que Paulo ainda declarou aqui, e que eu gosto muito, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabe, quando a gente começa a viver no Espírito, eu digo que metade daquela tormenta que vem nos pensamentos, na alma, e que às vezes vem carregado de medo, de angústia, da tirania que eu tenho que resolver, metade disso se vai. A outra metade você controla como se fosse um cabresto de cavalo. A alma fica na tua, fica calma, a emoção se aquieta. Por quê? Porque, irmãos, nós temos recursos. Paulo diz em 2 Coríntios 10, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E nós vamos trazer nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas não somente isso. Nós vamos ter acesso ao trono de Deus, onde vamos orar. E vamos orar e trazer respostas de oração. Então, eu declaro que você nunca mais vai ficar dominado na tirania da tribulação. Mas você vai dizer como Paulo. E aí Paulo conclui dizendo no verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. A gente vê Deus? Não. Nós vemos o trono de Deus? Não. Mas a gente crê e sabe que Ele está lá. E sabe que podemos confiar no Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 26, no verso 2, 3 e 4: confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. Então, se nós temos a revelação de Deus na sua palavra, Ele está dizendo que os filhos dele vão ser guiados por Ele, pelo Espírito de Deus, que o representa habitando em nós. É a voz do Pai aqui na terra, é a voz do Espírito Santo. Então Deus está dizendo: confia perpetuamente em mim, eu vou te guiar. Irmão, nós temos que descansar, que Deus vai nos guiar. Muitas vezes o que a gente não consegue é aquietar os pensamentos para perceber o meu próprio coração. Mas é mediante períodos, tempos como esse, em que a palavra vai sendo exposta e nos dando entendimento de quem somos. Sabe, você é um espírito, você tem uma alma e mora num corpo. Eu declaro que estão chegando os dias que você vai ter mais consciência do seu espírito do que o do seu próprio corpo. Não é uma coisa da noite para o dia, mas é uma coisa que, à medida que você avança, essa fala do apóstolo Paulo aqui: embora o nosso homem exterior, esse aqui de fora, o corpo físico, se corrompa, o interior se renova dia em dia. Eu declaro renovações diárias. Eu declaro aquela preguiça, aquela religiosidade de que a gente comia, como diz F.F. Bosworth, a gente comia um sanduíche frio por semana, né? Ia para a igreja e mal se alimentava da palavra. Não, você vai comer 3 vezes refeições poderosas da palavra de Deus. Isso vai erguer teu homem interior, você vai se renovar. Sabe, eu admiro pessoas que cuidam do corpo, né? Uma alimentação fitness, vão para a academia, uma disciplina maravilhosa, palmas. Eu admiro pessoas que treinam sua alma, estudam, fazem um curso, aprendem 1, 2, 3 línguas, palmas também, eu estou fazendo. Mas eu fico encantado com pessoas que decidiram desenvolver o Espírito. Por quê? Vão ter funções no Espírito, e uma delas é sermos guiados, que vão nos ajudar a termos sucesso na vida, a acertarmos na vida, que só quem cuida da alma e do corpo não vai experimentar. E sabe, irmãos,
Essas coisas que estamos treinando, falando, nos dão consciência de eternidade e nos fazem experimentar as coisas espirituais quando outros não experimentam. E uma delas, o teu pai está dizendo para você hoje: eu quero te guiar. A Bíblia é cheia de textos sobre o guiar de Deus. No Velho Testamento, no Novo. Mesmo sendo uma aliança inferior, em que as pessoas não eram nascidas de novo, tem muitas palavras. Uma delas, e eu quero abrir com você aqui, que também está no nosso material didático, está no Salmo 32. Se puder abrir, abre. Se não puder, só escuta. E daqui a pouco nós vamos estar concluindo. Mas você vai ficar pensando nessas coisas, vai ficar despertado nessas coisas, vai querer ler algum desses livros. Temos aqui o livro da matéria, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Eu perdi as contas que eu li dessa matéria. Primeiro porque eu queria aprender para mim. E outras vezes porque eu estava ensinando esse tema. Eu achei aqui umas notas minhas de quando eu ensinei pela primeira, segunda vez em 1999. Está até meio amareladinha as páginas, mas eu achei, digo, opa, vou dar uma meditada, uma pensada nisso. Por quê? É como alguém que está afiando uma faca. Nós temos que estar estudando de vez em quando esse assunto. Por quê? Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Deus tem planos para mim. Eu só vou discernir esses planos se eu receber no meu espírito. Nem eu posso transferir para outros. Ei, ora aí, recebe para mim um plano de Deus para a minha vida. Para com isso, né? Não estamos na velha aliança, em que o profeta recebia e comunicava. Eu sei que o profeta pode ter algumas percepções, mas é uma responsabilidade de cada filho entender o plano de Deus e ser guiado por Deus de uma forma específica. Eu não esqueci. Salmo 32, é um salmo de Davi, e nós vamos ver aqui, e eu gostei desse momento de louvor, né? No Rema a gente não tem, mas nós estamos tendo esse brinde aqui. E aí, o Salmo 32, verso 7, é um salmo de Davi, que ele recebe o perdão, ele tinha pecado, você pode ler depois a partir do verso 1, ele recebe o perdão, e aí, ele começa a ministrar a Deus. Olha o verso 7 no Salmo 32, diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Parece que Deus quer falar um pouquinho sobre tribulação hoje, né? Como a gente se preserva. No Velho Testamento dizia assim, olha gente, né? Inclinei o meu ouvido para o templo do Senhor. Hoje nós nos inclinamos para o nosso homem interior, onde Deus está habitando. Voltando aí, verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vou dar uma pausa aqui. Era Davi cantando para Deus. Olha o que diz já no verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Doutra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Eu quero voltar para o 7 e 8, porque aqui tem um trocadilho interessante. Davi está cantando para Deus. Tu me cercas com alegres cantos de livramento. Mas o verso 8 já não é mais Davi cantando para Deus. É Deus cantando para Davi. Que palavra é? É dentro desse tema. Deus dizendo, olha, eu vou te instruir. Eu vou te ensinar o caminho que deve seguir. Já pensou que coisa tremenda numa aliança inferior? Deus falando, a voz de Deus, e uma fala dizendo, olha, eu vou te instruir.
eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E Deus ainda dá uma outra fala: sob as minhas vistas te darei conselho. Eu gosto disso porque quando a gente vai para pessoas que vivem na intimidade, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, ou pessoas que são amigas há muito tempo, às vezes não precisa nem palavras, né? Um jeito de olhar já comunica a frase toda. Deus está dizendo: Davi, eu vou te guiar com os meus olhos. Uau! Eu declaro tamanha intimidade entre você e o seu pai, que há um leve inclinar, um sussurrar de Deus, sim, Senhor, já sei o que é. Vou ser guiado, vou fazer conforme você está me instruindo. Eu queria, não dá nem para traduzir, mas é um senso da paternidade divina, querendo nos cobrir como asas, como Jesus disse: Israel, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Sabe, eu vejo essa paternidade divina estendendo as asas, dizendo: vem para o lugar da comunhão, porque eu vou te instruir. Sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho. E ainda acrescentou: não seja nem como a mula, nem como o cavalo. A mula, quando empanca, empanca. O cavalo, quando desembesta, desembesta. Eu declaro que você não vai ser nem atrasado, nem adiantado à frente de Deus. Como é que eu consigo traduzir o que Deus estava dizendo a Davi? Davi, a gente vai andar ombro a ombro. Eu vou ser teu amigo. Eu vou te ajudar em toda a tua jornada. Numa aliança inferior, ele disse para Davi isso: quanto mais agora que Deus é o nosso Pai, e você é filho dele, e tem um grito aí dizendo: Abba, Pai. Ele está dizendo: eu quero te ensinar. Eu não quero que você erre mais. Eu quero que você escute minha voz. Eu quero que você perceba o meu espírito. Eu quero que você entenda meus planos para você. Eu quero que você busque minha face. Eu quero que você saia da dimensão natural e temporal e venha para a dimensão eterna, e onde os meus planos perfeitos estão disponíveis para você. E você não só vai conhecê-los, mas eu vou te dar a habilidade de andar neles. Eu vou fazer a luz brilhar nos teus caminhos. Vem para esse lugar de proteção na minha presença, na minha palavra. E a sua história vai ser uma história de cumprimentos dos meus planos e dos meus desejos para ti. Sabe, irmão, à medida que você for lendo a palavra, você vai conhecendo esse cuidado de Deus. Porque muitas vezes nós também podemos ir na contramão disso. E tem um salmo, e eu quero ler com você agora, o Salmo 81, que é o oposto disso. Deus se comunicou com Israel, não da forma que é, tão privilegiada como é nossa hoje, como diz Romanos 8, 14 e 16, mas Deus guiou Israel através dos profetas. Eles não tinham a sensibilidade no coração, mas Deus guiou, a comunicação existiu. Quando falamos como ser guiado pelo Espírito, eu falo de uma comunicação divina para o coração do homem. Deus criou no Éden para que essa comunicação existisse e fosse fluida, contínua, nunca quebrada. O pecado quebrou. E aí Deus deu instruções ao homem de construir altares, depois estabeleceu o ofício do profeta, porque ele era aquele por quem Deus se comunicava. Deus se comunicou para com Israel nos dias do Velho Testamento. E o Salmo 81 retrata o que eu declaro que não vai acontecer na sua vida. O quê? Um lamento de Deus, porque ele falou e Israel não ouviu. Olha o que diz Salmo 81. A partir do verso 7. Clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi, te experimentei junto às águas de Meribá. Verso 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te.
Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Deus, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Agora olha o verso 11, Deus lamentando. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Sabe, irmãos, eu declaro que Deus não vai lamentar de mim e de você. Pelo contrário, Ele vai dizer, meus filhos têm me ouvido, têm me buscado em oração, têm buscado ser guiado pelo Espírito. Ah, mas eu tenho a palavra. Eu conheço muita gente que tem a palavra, mas é insensível ao guiar de Deus. Eu quero ter essa sensibilidade junto com o conhecimento da palavra. Deus lamentando, meu povo não quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Olha o 12, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Não, irmão, eu declaro que você nem vai ser teimoso, nem vai andar nos seus próprios conselhos. Não, nós vamos nos submeter a Deus, ouvir suas instruções e submeter tudo que a gente pensa aos conselhos divinos. Olha o 13, 14, 15, até o 16. Eu tenho só 2 minutos e um pouquinho. Vamos lá. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E olha o 16, eu sustentaria com um trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus estava dizendo, se Israel me escutasse, eles iam prevalecer sobre os inimigos, eles iam comer o trigo mais fino, o mel que escorre da rocha, eu cuidaria deles. Porque eu fiz esse trocadilho, Salmo 32 e 81, porque um é mostrando a intenção de Deus, e o outro de Israel, que não atentou para o guiar de Deus. Deus sempre quer guiar. E eu declaro que eu estou diante de filhos e filhas que querem ser guiados. E eu quero fechar com uma parte de um provérbio que diz assim, que não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Não, eu declaro que a nossa sabedoria vai estar em colher. Senhor, o que o Senhor tem, como o Senhor está guiando, eu vou te seguir. E ao seguirmos, nós vamos ver a vida, a bênção, o favor, a vitória, a provisão, os milagres, os propósitos cumpridos. Eu declaro que você não vai ser um crente mais ou menos. Eu declaro que naquela ordem que eu falei, homem natural, homem carnal, homem espiritual, você não vai ficar anos aqui, numa vida que nunca sai da infância cristã. Eu declaro você avançando para essa vida no Espírito, no poderoso nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. Ô Senhor, eu declaro sobre os teus filhos essa atmosfera das coisas eternas. Eu declaro uma percepção de si mesmo, cada um com o seu espírito ativo e se renovando em ti e percebendo o inclinar, o guiar do teu espírito, como um sopro, como um vento que arrasta folhas. Nós seremos arrastados pelo teu espírito para o centro da tua vontade, no poderoso nome de Jesus.